isso que ele fala na década de 80 é o que ficou muito quase consensual na redefinição do ensino de gramática, que é essa ideia de você inverter o sinal. Ao invés de você primeiro dar a sistematização com a nomenclatura já, verbo é isso, aí depois você passa o exercício, exercitem a partir disso, você inverte completamente o sinal, você faz o sujeito operar sobre a linguagem, ele vai construindo a noção e mais lá na frente esse processo de construção da noção resultaria em você, aí você pode lidar com metalinguagem sem problema, à vontade, inclusive com as várias metalinguagens que estão disponíveis, se for o caso, inclusive com a metalinguagem escolar também, porque o sujeito já operou sobre a linguagem e daí essa metalinguagem ela não fica estéril. Vocês compreendem? Ela fica uma metalinguagem que decorreria, então, desse trabalho do sujeito. Então, do ponto de vista didático do ensino, é uma opção importante essa, de você parte da manipulação da linguagem para chegar num outro determinado momento. E isso repercute no Brasil de maneira muito importante, porque isso repercute nessa ideia de você substituir. Pode falar, Kathleen. Eu estou pensando, porque quando a gente está falando sobre esse assunto, por exemplo, antes dessa sistematização, colocar o aluno em contato, por exemplo, com a observação, né, com a manipulação, isso, né? com a manipulação desse texto, eu penso que, por exemplo, nesse caso a gente pensa nesse contato inicial com conversas, com uma observação geral do texto, não sei se eu entendi muito bem essa parte. A gente teria que primeiro utilizar o texto como nossa unidade de trabalho. Então, isso é uma coisa bastante importante que eu vou retomar mais daqui a pouco. O texto é a nossa unidade de trabalho. Embora você pudesse fazer isso com frases também. Mas, tipicamente, quando você quer pensar em significação, talvez você possa pensar numa unidade maior que a frase, que é o texto. Mas isso implica leitura, identificação de recursos, isso implica, depois ele vai mostrar mais para o final do texto, isso implica um trabalho de transformação desses recursos. Então, é bem aquele trabalho de, por exemplo, atividades em que você possa fazer o sujeito, colocar o sujeito, o aluno, em atividades do tipo: substitua esse recurso por esse outro, pensando se você quiser então gerar um efeito de sentido X ou Y. Então veja, do ponto de vista da prática de leitura, é ler o texto, identificar os recursos e ver o impacto desses recursos na significação desse texto. Do ponto de vista da prática de produção dos alunos, é fazer os alunos transformarem, modificarem, inverterem, reformularem segmentos dos textos pelo uso desses recursos. E aí, na frente, você vai dizendo: olha, isso que nós fizemos aqui, nós podemos chamar desse modo, a gramática fala isso, mas existem outros autores que falam isso, e aí você pode problematizar, inclusive, a nomenclatura. Mas você compreende, então, que a gente está falando de um percurso aí que começa na praxis, né? Na prática do sujeito, e que vai se encaminhando, na prática de manejo, que vai se encaminhando para uma outra prática, que é essa prática de uma certa etiquetagem desses fenômenos por meio dos nomes da nomenclatura que a gente já conhece. Isso é simples e é revolucionário, viu? É simples assim a gente pensar que é uma inversão de sinal, mas é absolutamente revolucionário, porque implica numa inversão do lugar da gramática na forma escolar, né? Mas eu queria mostrar para vocês como essa ideia, esse procedimento metodológico de que ele fala,
impactou toda a reflexão sobre gramática a partir dos anos 80, porque se vocês pegam os manuais de português do início do século, eles eram divididos em várias frentes, e a frente ligada ao trabalho com a língua era chamada gramática, simplesmente. Em alguns manuais era chamada análise sintática, você tinha esses nomes, por exemplo, mas gramática, certamente, no Celso Cunha, por exemplo, a parte de gramatical era chamada de gramática, a parte de... Aí tinha, por exemplo, para expressão escrita, expressão oral e leitura. E a partir de gramática, gramática. Mas o que eu acho curioso é que, a partir dessa reflexão do Carlos Franck, se começou a utilizar o termo análise linguística. E por quê? Depois o Vanderlei Geraldi vai, porque o Carlos Franck ele foi orientador do Vanderlei, então ele influenciou toda essa geração de autores que pensaram sobre o ensino de língua portuguesa, influenciou Círio Cocentes, influenciou todas essas pessoas que a partir da década de 80 estavam fazendo seus mestrados e doutorados e de algum modo estavam refletindo sobre o ensino de português. Mas essa ideia que está nele depois então é retomada pelo João Vanderlei Geraldi, e o João Vanderlei Geraldi, na proposição dele que está no Portos de Passagem, que é a tese de doutorado dele, ele diz que a gente poderia pensar em 3 eixos para o ensino de língua portuguesa, que esses 3 eixos corresponderiam a 3 práticas. Práticas de, vou deixar a análise linguística por último, mas quais são as outras 2? Produção, que pode ser escrita, mas também... A gente só produz texto escrito? Não, a gente produz também textos orais, né? Então, produção oral escrita, escrita oral, e qual é a outra? Leitura. Depois, uma especificação, se a gente quisesse completar também prática de leitura, a gente poderia falar que existiria também a prática de escuta, se a gente quisesse contemplar a produção oral. Mas a gente estaria falando então de práticas de produção textual, de leitura e escuta e de análise linguística. Quando você fala que a análise linguística ela é uma prática, você está dando a ela o mesmo estatuto que você dá para a produção textual e para a leitura. O estatuto de fazeres, de coisas que se faz. Então, estudar gramática na escola é fazer. Fazer é manejar a língua, manipular os recursos. É uma prática. É diferente do jeito como está colocado na tradição escolar, que é alguma coisa relativa a uma certa assimilação de definições e suas respectivas nomenclaturas, e você ilustra essas definições e nomenclaturas com uma coleção de exemplos, e não só exemplos, como as definições são limitadas, o que acompanha os exemplos? Quando não cabe na definição, como é que a gente chama? As exceções. Então você tem exemplo e às vezes a lista de exceções é maior que a né? Maior às vezes. Porque não cabe na definição. Então seria mais justo você dizer para o aluno, não, essa definição é limitada, vamos ver então como que a gente... Porque assim, no final das contas, o que vale é se o sujeito está conseguindo construir sentidos ou não. É isso que no primeiro momento vale. Se ele é capaz de... E aí produzir sentidos, então, lendo e escrevendo, produzindo textos orais também. Bem, é um pouco esse o procedimento metodológico.